Senhoras e senhores deputados, vamos reiniciar. Aliás, a reunião nunca chegou a terminar, não é? Nós praticamente fazemos aqui um interregno para chamar os nossos convidados para a nossa reunião. Como sabem, temos uma audição no âmbito da especialidade do projeto de lei 454/15 do PST, que procede à primeira alteração do decreto-lei 84/2021, 18 de outubro, relativa aos direitos do consumidor na compra de venda de bens, conteúdos e serviços digitais. Temos connosco a Associação Portuguesa do Comércio Automóvel, já cá estão na reunião. Agradeço e peço desculpa, houve um bocadinho de atraso, mas foi em função de trabalhos da Comissão e, portanto, havia aqui uma justificação. Agradeço a vossa compreensão. E, portanto, temos o Dr. Vítor Gouveia ao meu lado, membro da direção. O Presidente da Direção, o Dr. Nuno Silva, também está connosco aqui hoje. Como expliquei, haverá aqui uma intervenção inicial de até 10 minutos por parte dos senhores e depois 5 minutos cada grupo parlamentar, 5 minutos numa fase inicial, resposta também a cada grupo parlamentar individualmente. E depois haverá uma segunda ronda, se for necessário, 2 minutos a cada grupo parlamentar, com resposta total da parte dos senhores. Está bem? Digamos que é assim. O importante é o esclarecimento e ajudar, digamos, a da especialidade. E, portanto, o Sr. Vítor Gouveia tem então a palavra para os 10 minutos iniciais. Faz favor. Bom dia, Sr. Deputado. Tenho que ligar e depois desligar quando acabar a sua intervenção. Então, muito bom dia aos senhores e senhoras deputadas presentes nesta sala. Com a transposição da Diretiva da União Económica 2019/771, que procedeu à modernização e adaptação das novas regras relativamente a certos aspectos dos contratos de compra e venda de bens, para essencialmente defender os interesses dos consumidores, todos os Estados-membros da União Económica adotaram regras para o setor automóvel adequadas e que funcionam. Verificamos com a entrada em vigor do Decreto-Lei no 84/2021, de 18 de outubro, resultado dessa transposição para Portugal, em nada distingue viaturas com vários anos, diferentes utilizações e quilometragens, não distingue bem sujeito a registro de um bem, sem qualquer tipo de obrigatoriedade de registro. Tendo em atenção todos os detalhes do teor normativo, é possível que um automóvel usado venha a usufruir de uma garantia igual ou semelhante à de um automóvel novo. Seria importante referir, a título de exemplo, que nos seguintes países, Áustria, Bulgária, Chipre, Alemanha, Luxemburgo, Polónia, Eslovénia e Espanha, o vendedor e o consumidor podem acordar contratualmente um prazo mais curto ou um prazo de prescrição, desde que esse prazo não seja inferior a 1 ano. Sendo que em Portugal são 3 anos, como se de um bem novo se tratasse, ou 18 meses por comum acordo, relativamente ao prazo da garantia. A PDCA representa em exclusivo o mercado automóvel usado, com perto de 500 associados, num universo total de cerca de 2.000 empresas ou empresários em nome individual a operar neste setor. Contudo, existem muito mais vendedores de viaturas usadas que estão ativamente a trabalhar na informalidade. Esta informalidade, que está em crescendo a um ritmo avassalador, tem as seguintes características: não paga impostos, não gera emprego, não assume garantias após venda, não controla o branqueamento de capitais, muito pelo contrário, promove-o, não presta auxílio ao consumidor final, não paga IVA sobre o ISV das viaturas importadas, não acrescenta valor ao mercado, apenas é uma concorrência desleal, que usa os mesmos portais e plataformas de marketing, muitas vezes de forma gratuita ou a um custo muito inferior ao dos profissionais. Também não é regulado pelo Banco de Portugal, logo utiliza as boutiques financeiras para financiar o seu negócio informal, com litígios em crescendo, fruto de uma venda irresponsável e sem controle. Também não é controlado pela ASAI. Em resumo, é um autêntico atentado ao setor e à nossa atividade económica. Com a introdução desta alteração à Lei das Garantias em Portugal, que tem um dos piores poderes de compra da União Económica, empurrou para o cliente final um custo de garantia que aumentou em 1,5 vezes a 2 vezes o custo deste referido risco. Este custo aumentou ainda mais o fosso entre o que os profissionais vendem versus o que o mercado informal vende em termos de preço final do bem móvel usado. Queremos continuar a prestar um excelente serviço ao cliente final, contudo, está cada vez mais difícil fazer frente a tal concorrência que destrói a cada dia o nosso tecido empresarial e, consequentemente, todos os empregos diretos e indiretos relacionados com o nosso setor. São várias as medidas que a PDCA já apresentou à bancada parlamentar, medidas estas que visam o equilíbrio do setor, a dinamização do negócio e a transparência da compra e venda de automóveis usados e o consequente aumento da receita fiscal. Estamos, como sempre, disponíveis para, em conjunto com as bancadas parlamentares, trabalhar
no sentido de tornar este flagelo num problema passado e num caso de sucesso europeu. Passo a palavra agora ao Presidente da APDCA, Nuno Silva. Sr. Nuno Silva, tem a palavra, Presidente da Direção da APDCA. Faz favor. Obrigado. Mais uma vez, bom dia aos senhores deputados e senhoras deputadas. A APDCA propõe nos contratos de compra e venda de bens móveis usados, sujeitos a registro... Sr. Nuno Silva, só pedir-lhe só um minuto, por favor. Senhores deputados, eu pedi-vos só algum silêncio. Esta sala é muito difícil, é mais difícil que as outras. Qualquer ruído ouve-se e perturba um bocadinho a audição de... Está bem? Obrigado. Faz favor. Nos contratos de compra e venda, a APDCA propõe que nos contratos de compra e venda de bens móveis usados, sujeitos a registro e por acordo entre as partes, o prazo de 3 anos possa ser reduzido a 12 meses, tal como é feito nos restantes países da União Europeia, exceto para viaturas em que o valor comercial seja igual ou inferior ao valor venal. Nesse caso, o prazo de garantia será apenas de 3 meses ou 5 mil quilómetros, o que ocorrer primeiro. Sabemos que, neste último exemplo, vai contra a diretiva europeia. No entanto, é preciso frisar que o mercado é caracterizado por uma idade média de viaturas que ronda os 13 anos em circulação. No que respeita ao projeto de lei do PSD, que precede à primeira alteração do Decreto-Lei 84/2021 de 18 de outubro de 18 de outubro, consideramos o seguinte: a alteração ao artigo 13º. O artigo 13º, no ponto 2, a presunção prevista no número anterior, quando respeita a bens móveis usados sujeitos a registro, é afastada quando a falta de conformidade for incompatível com a natureza ou com as características da falta de conformidade do bem ou das respectivas peças, ou quando a conformidade do bem tenha sido atestada pelo profissional no momento da venda, através de um programa nacional de certificação a regulamentar por portaria dos membros do Governo. O ponto 5, afastando-se a presunção de não conformidade nos termos do número 1 ou número 2, cabe ao consumidor a prova de que a falta de conformidade existia à data de entrega do bem. O aditamento do artigo 12A, o proposto artigo 12A, parece gerar redundâncias, incongruências e lacunas que carecem, a nosso ver, de correções sob a pena de tornarem a lei incompreensível ou de difícil aplicação. Existem redundâncias porque, nos termos do artigo 12, número 1, o profissional já é responsável por qualquer falta de conformidade que se manifeste no prazo de 3 anos a contar da entrega do bem. Os bens móveis usados sujeitos a registro com a idade superior a 5 anos e mais de 200 mil quilómetros já se encontram abrangidos pelo que se encontra aí disposto, nada se acrescentando especificamente a respeito deste tipo de bem ou do atendimento número 1 do artigo 12A. Com esta proposta, tanto os bens móveis usados sujeitos a registro com idade superior a 5 anos e mais de 200 mil quilómetros, como aqueles com idade inferior a 5 anos ou menos de 200 mil quilómetros, ficam sujeitos ao mesmo prazo de garantia de conformidade de 3 anos. Os primeiros nos termos do artigo 12A, número 1, e os segundos nos termos do artigo 12A, número 1. Porém, esta aparente redundância encerra ainda uma diferença de tratamento encapotada. Com efeito, se para qualquer bem usado existe a prerrogativa de ser reduzido por acordo o prazo de garantia para 18 meses, nos termos do número 3 do artigo 12º, ao criar-se a exceção do artigo 12A, número 1, está-se a afastar essa prerrogativa para os bens excepcionados. Ou seja, esta proposta determinaria que um bem usado mais velho e com mais quilometragem tivesse um prazo obrigatório de garantia de 3 anos, ao passo que um bem usado mais novo e com menos quilometragem poderia ter uma garantia reduzida por acordo de 18 meses. Por outro lado, o número 2 do artigo 12A, que é proposto, determina a exclusão em relação ao número 1 da responsabilidade para peças consideradas de desgaste rápido conforme manual de garantia. A sistematização do número 2 determina a sua aplicação apenas aos veículos usados com idade superior a 5 anos e mais de 200 mil quilómetros, mas não aos veículos usados com menos idade ou menos quilometragem. Conforme já tinha sido alertado pela APDCA, as especificidades de venda de veículos automóveis usados devem merecer um tratamento no sentido contrário, ou seja, devem refletir no prazo de garantia o estado em que o veículo se encontra quando é vendido. Com efeito, não é expectável que um veículo usado com mais de 5 anos e 200 mil quilómetros possua tanta durabilidade como um veículo usado com 2 anos e 40 mil quilómetros. Justifica-se, por esse motivo, um prazo de garantia mais reduzido ou mais condicionado no caso dos primeiros, ao contrário do que é apresentado na proposta de alteração de lei. Atendo o exposto, a proposta de aditamento do artigo 12A não pode ser admitida nos termos supracitados. Não apenas porque onera excessivamente os comerciantes, mas porque a sua redação é pouco clara e gerará lacunas e problemas de interpretação que conduzirão facilmente à incompreensão dos cidadãos abrangidos e, consequentemente, a litígios desnecessários.
A Diretiva Europeia determina que os Estados-membros devem atribuir um prazo de garantia com um mínimo de 2 anos, sendo que, em caso de bens de segunda mão, é justificado um tratamento diferenciado, admitindo a possibilidade de redução por um acordo para um prazo mínimo de 12 meses. Estranhamente, Portugal foi mais longe que a diretiva, conferindo respectivamente 3 anos e 18 meses de garantia, esta última por comum acordo. Existindo, no entanto, esta margem em relação aos mínimos estabelecidos pela diretiva, dever-se ponderar uma diferenciação entre 2 prazos no caso dos bens usados, sujeitos a registro, de forma a refletir a sua idade e quilometragem. Assim, propõe-se uma redação do artigo 12A aos seguintes termos. Artigo 12A, responsável do profissional em caso de falta de conformidade dos bens móveis usados sujeitos a registro. Ponto 1. São excluídas da responsabilidade prevista no artigo anterior e no presente artigo as peças de desgaste rápido que sejam parte integrante de bens móveis usados sujeitos a registro. Ponto 2. São peças de desgaste rápido, nos termos do número anterior, aquelas que se encontrem identificadas como tal em manual de garantia que deverá ser entregue pelo comerciante e aceito pelo consumidor no momento da venda. Ponto 3. No caso de bens móveis usados sujeitos a registro com idade superior a 5 anos e mais de 200 mil km, o profissional é responsável por qualquer falta de conformidade que se manifeste no prazo de 2 anos a contar da data de entrega do bem. Ponto 4. O prazo previsto no número anterior poderá ser reduzido a 12 meses por acordo entre as partes. Temos também o artigo 10º, em que a reparação ou substituição dos bens, no ponto 4, em caso de reparação, o bem reparado beneficia de um prazo de garantia adicional de 6 meses por cada reparação, até o limite de 4 reparações, devendo o profissional, a quando da entrega do bem reparado, transmitir ao consumidor essa informação. Isto faz com que o bem passe a ter, cada vez que é reparado, no seu todo, mais 6 meses de garantia, o que amplia todo o prazo de garantia. Assim, nós sugerimos que o artigo 18.4 seja adicionado uma linha A que prevê que nos bens móveis sujeitos a registro, as reparações das peças ou componentes têm 1 ano de garantia, mas na peça que está a ser exatamente reparada. E termino assim a minha intervenção. Muito obrigado, Sr. Nuno Silva, Sr. Vítor Gouveia também. Esta intervenção inicial está escrita, pelo que vimos. Era possível disponibilizar-nos agora, neste momento, e fazermos circular pela via digital? Podemos fazer envio pode para... ser em papel, se quiser. Pode dizer não. E nós... Ok, muito bem. Muito bem, obrigado então. Fazemos chegar então aos seus deputados. Acho que dará jeito também para, digamos, quer para a análise posterior, quer para as intervenções que possam ocorrer. A palavra então ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Márcia Passos, faz favor, tem então 5 minutos para colocar as questões. Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Bom dia, Dr. Vítor Gouveia, Dr. Nuno Silva. É um gosto ter-vos cá e muito obrigada pelos contributos, mesmo que com as críticas assertivas que fizeram, e é para isso que estão cá e muito vos agradecemos esses contributos no sentido de melhorar este projeto de lei. O PSD apresentou este projeto de lei e teve 2 preocupações fundamentais. A primeira, a defesa do consumidor e, portanto, nunca, em momento algum, tirar direitos ou reduzir direitos relativamente àqueles que estão garantidos ao consumidor, portanto, e há o direito sobre a qualidade dos bens e serviços, e esta foi uma preocupação. E, por outro lado, uma preocupação no que respeita ao desenvolvimento da atividade dos profissionais que vendem veículos automóveis usados. E isto teve também um outro pressuposto, que é o seguinte: é partirmos de um princípio que a alteração de 2021 não partiu e que nos pareceu errado, de que não podemos tratar de forma igual o que é diferente e não podemos tratar de forma igual um veículo novo e um veículo usado. E isto é um pressuposto que não foi tomado em consideração na alteração do Decreto-Lei 84 de 2021. E é esta correção que o PSD entende que se impõe fazer. Como é que a vamos fazer? Esta foi uma nossa primeira proposta, que já percebemos que tem fragilidades e que estamos naturalmente disponíveis para fazer as alterações que forem necessárias.
Também já percebemos que, na altura, o Decreto-Lei é um documento, foi um diploma do Governo, já percebemos que o Governo foi longe demais, não era preciso ir tão longe. Nós temos outros exemplos, e são imensos, temos a Áustria, a Bulgária, Chipre, a Alemanha, Polónia, Malta e Espanha, que também estão obrigados à transposição da diretiva e que não fizeram o que fez Portugal e, portanto, que tiveram o cuidado de olhar para este setor de atividade, para este bem que está aqui em causa e legislar conforme as necessidades, não só da atividade, mas também do consumidor. Portanto, também é possível fazer isto em Portugal, sem ferir qualquer norma supranacional, nomeadamente, sem ferir qualquer norma constitucional, é possível fazê-lo. Outros já os fizeram, nunca se levantaram questões e, portanto, não será cá que essas questões também se levantarão se tivermos todos os cuidados que o PSD tem e que o Parlamento naturalmente terá. Tenho aqui uma preocupação porque na vossa exposição foi salientada, digamos que uma concorrência desleal entre os profissionais que, de facto, fazem disto atividade, pagam os seus impostos, estão devidamente regulamentados, têm profissionais e trabalhadores a seu cargo, e aqueles que não têm nada disto e, portanto, que fazem toda a mesma atividade sem qualquer encargo, sem qualquer custo e, portanto, retirando daqui vantagens que nos parecem vantagens exageradas e ilegítimas. Parece-nos que existe aqui uma concorrência desleal e eu tenho uma pergunta que gostaria que respondessem depois, se for possível. É se a Autoridade da Concorrência alguma vez teve alguma intervenção sobre esta matéria. E se, por exemplo, a APDCA, se já levou este assunto à própria Autoridade da Concorrência. Porque é um desenvolvimento de uma atividade que não tem qualquer regulação, esta que é feita de uma forma no mercado paralelo, que causa problemas enormes aos profissionais, mas não só. A minha preocupação é que causa problemas aos consumidores, porque aqui eles estão totalmente desprotegidos. E é isto que nós não queremos que aconteça. O nosso projeto de lei quer evitar exatamente isto e, portanto, ele tem que incidir aqui em dois vetores. Tem que ser na atividade profissional propriamente dita, de forma a que afaste o incentivo da prática ilegal desta atividade e, com isto, estejamos a defender os consumidores. É esta a nossa preocupação e é isto que nós queremos fazer. Já percebi também, e muito agradeço esses contributos, que aqui no artigo 12A há algumas incongruências, há algum desequilíbrio e, porventura, até a ser assim, teríamos aqui problemas de interpretação e de vazios legais. E, portanto, a vossa intervenção, que creio que já terá sido entregue ao Sr. Presidente, será muito útil e certamente que o PSD fará aqui apresentará uma alteração ao seu próprio projeto de lei, no sentido de o tornar muito mais equilibrado e, de facto, respondendo aos objetivos que se propõe. Nós hoje temos duas audições, temos a vossa e ao fim da manhã temos uma outra e, eventualmente, até este momento não foram apresentados pareceres, mas nós na próxima semana iremos pedir à Comissão e ao Sr. Presidente que sejam pedidos pareceres a algumas entidades também do setor que são responsáveis e que têm um know-how muito maior do que nós temos, obviamente, e que nos ajudem também a fazer uma alteração ao Decreto-Lei 84 de 2021, como se impõe, na defesa de todos, da atividade e dos consumidores. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Márcia Passos. Sr. Vítor Gouveia, Sr. Nuno Silva, então, para responder, comentar, como quiser. Relativamente à pergunta que nos questionou, nós já fizemos chegar um caderno a todos os órgãos governativos e de gestão do Governo sobre os problemas que o setor passa. Eu penso que a Autoridade da Concorrência também já terá esse caderno, mas até hoje nós não sabemos o que é que foi feito para alterar qualquer tipo de situação. O que nós notamos é que todos os dias as situações pioram e não vimos de nenhuma das partes qualquer intervenção que possa melhorar este flagelo que é o mercado paralelo, que acaba por não proteger em nada os consumidores. Mesmo em nada. Pronto. Penso que... Muito obrigado. Não sei se tem mais alguma questão. Muito bem. Sra. Márcia Passos, faz favor. Muito rapidamente, se nos podiam fazer chegar esse documento que foi enviado para a Autoridade da Concorrência, aqui à Comissão. Muito bem, é possível então, fizeram agora referência, acho que faz sentido enviar também ao Parlamento. Enviam para a Comissão, nós fazemos distribuição aos parlamentares. Sr. Deputado José Rui Cruz, tem então 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar as senhoras e senhores deputados e o Dr. Nuno Silva e o Dr. Vítor Gouveia, que já tivemos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já teve a oportunidade de ouvir também, há algum tempo, e acompanhámos o problema, e as questões que nos trazem aqui são para nós também conhecidas, e em relação àquilo que hoje nos trazem, as preocupações, nós também já tivemos a oportunidade de analisar, e o projeto que o PSD apresentou, que necessita naturalmente de algumas adaptações, e o PSD já se mostrou disponível para abertura para fazer essas mesmas alterações. O PS está disponível para, dentro daquilo que sejam alterações que não violem as regras europeias e que haja possibilidade de melhorar aquilo que é a vida de um setor que reconhecemos passam momentos difíceis atendendo àquilo que foram aqui a vossa exposição, em que a concorrência admite que há muita concorrência desleal, está a passar um momento difícil por motivos que todos percebemos. O setor transformou-se muito nos últimos anos, a forma de se comprar e vender em veículos automóveis faz-se de muitas formas hoje. O convencional de ir ao stand e de comprar num stand de automóveis hoje todos sabemos que não é bem assim, e a regulação também não é bem assim, e aquilo que o Estado pretende que haja controle e que haja pagamento de impostos nem sempre acontece, e portanto o Estado também precisa que haja muito mais regras e que haja controlo, que nem sempre acontece, e sabemos que o prejudicado é muitas vezes o consumidor, e é o Estado também, e portanto o vosso setor e os vossos argumentos são perfeitamente perceptíveis deste lado, nós percebemos bem daquilo que estão a falar e podem contar connosco para ajudar a minimizar, porque será quase impossível eliminar o problema, mas minimizar o problema podem contar connosco. E por isso, naquilo que será o trabalho futuro de melhorar aquilo que é o projeto, podem contar com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Deputado José Rui Cruz. Faz favor, não sei se querem comentar, responder às questões, faz favor. Desde já agradecemos a disponibilidade em trabalharmos em conjunto. Bem sabemos que, de facto, os ambientes digitais aceleraram em muitas atividades e muitos negócios. E bem sabemos que é difícil de governar neste ambiente digital que não tem regras. Existe uma diretiva europeia sobre as regras, neste momento, que são aplicadas a alguns portais, portais esses que intervêm na cadeia de venda em si, mas nós também já propusemos algumas medidas que seriam eficientes para os portais que atualmente estão a operar em Portugal na compra e venda de automóveis. Temos várias medidas para propor, já estudámos muito, estamos dentro do setor, sabemos como é que se opera e temos medidas que seriam muito interessantes para todos, para bem não só das receitas fiscais, para bem também de não haver um crescente de litigância, e a litigância em Portugal tarda e muitas vezes não é o mais correto possível, numa compra que é um bem usado, que é a segunda maior compra das famílias portuguesas. Portanto, estamos disponíveis para tentar resolver, reduzir, não vamos eliminar, mas há muitas medidas que neste momento já se podem ser aplicadas. As inteligências artificiais, os ambientes digitais também nos ajudam a fazer isso, o que também é bom para nós, desde que haja um trabalho articulado, e estamos disponíveis para o fazer convosco, para que de facto tudo seja bastante mais transparente e, essencialmente, não haja um crescendo de catástrofes financeiras no seio das famílias, que acaba por acontecer fruto desta concorrência desleal e que não olha a meios para atingir os seus fins. Portanto, estamos disponíveis e agradecemos, desde já, o vosso apoio. Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Melo, em nome do Partido Chega, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos, cumprimento particularmente e agradeço a presença ao Dr. Nuno Silva e ao Dr. Vítor Gouveia. É realmente um debate que é importante e o vosso contributo faz a diferença no que nós possamos, nesta Casa, debater e legislar. No entanto, há aqui alguns aspectos a reter. Quando se trata de uma transposição de uma diretiva europeia, normalmente o Partido Socialista vai mais além do que se exige. Vai mais além, mas para pior. E este é um caso claro disso mesmo. Basta vermos dois países muito mais desenvolvidos que o nosso,
dois países que, em termos financeiros e setoriais nesta área, estão muito mais à frente do nosso, como é o caso da Alemanha e da Espanha, não têm as medidas tão apertadas em termos de transposição que o Governo Socialista quis fazer. É importante perceber, nesta área, duas situações distintas. Primeiro, é o comerciante que vocês representam, que tem uma porta aberta, que paga impostos, que vende o produto e quem o compra sabe onde pode ir reclamar no caso de haver alguma inconformidade. Só que o Governo esqueceu-se que podia legislar de uma forma mais simples e olhando também para o consumidor. Quero com isto dizer o quê? Porquê que o Governo não introduziu nesta transposição a possibilidade de negociação entre o comerciante e o comprador no que diz respeito à garantia? Portanto, os senhores podem ter um bem móvel que querem vender por um determinado valor, eu não posso pagar aquele valor, mas quero aquele carro, porque que não se pode assinar, porque que não está transcrito pela lei, que se pode assinar uma declaração em que eu aceito comprar um valor mais acessível, tendo eu próprio a opção de abdicar de uma garantia e o Governo naturalmente que não quer. Ao não querer, está muitas vezes a inviabilizar os negócios. Ao não querer, está a fomentar o que tem sido apanágio deste Governo Socialista, o aumento da economia paralela, mas o aumento exponencial. Porque eu defendo, e nós defendemos, que a venda de um automóvel não pode ser equiparada à venda de uma panela ou de uma roupa que nós já usamos, que não usamos e que temos em casa. A venda de automóveis de particulares a particulares não pode ser permitida neste país. É a fraude que aí está implícita. É a fuga ao fisco que aí está implícita. Porque todos nós sabemos, mas o Governo Socialista e a bancada socialista teimam em escamotear tudo o que tem a ver com o mercado de importação de automóveis. Estão preocupados apenas e só em cobrar muito mais por uma inspeção tipo B que nos veículos nacionais não é cobrado. Uma inspeção tipo B sai muito mais caro que uma inspeção tipo A. Mas esquecem-se que por trás dessa inspeção, muitas vezes, são os próprios particulares que importam os veículos para fazer disso uma atividade económica. Se querem fazer disso uma atividade económica, tem que estar legislado, tem que estar regulamentado, coisa que não está. Portanto, o Governo devia preocupar-se primeiro em proibir a venda de veículos, automóveis, entre particulares. Tem que haver determinação que tem que ser vendido de comerciante para particular com cláusulas perfeitamente estabelecidas no que diz respeito, primeiro, a garantias, sejam de peças de desgaste rápido ou seja de eventuais defeitos que possam ter vindo de fabrico e a tal delimitação do prazo, essa sim podemos ou não concordar, mas está regulamentado. O Sr. Vítor Gouveia disse uma expressão que eu permita-me discordar em parte do que disse. É difícil governar num ambiente digital sem regras. Ora bem, quem governa é que pode meter essas regras. Portanto, se é difícil de governar, a culpa é de quem governa, é de quem legisla. Portanto, a questão é muito simples. Haja coragem, haja arrojo e haja vontade de quem legisla para tornar esse ambiente mais fácil de governar e mais fácil para quem é alvo dessas estratégias de governação, dessas leis ou decretos-leis, ou o que quer que seja, que no próprio dia-a-dia as pessoas cada vez mais têm dificuldade. Isto, para terminar, digo-vos que é mais uma lacuna, mais uma transposição muito mais forçada que o que devia ter sido, com clara penalização para os comerciantes, com clara penalização para os compradores, não beneficia os consumidores em nada e com
clara penalização para o Estado, porque a continuarmos assim, a economia paralela vai continuar a aumentar. Muitos comerciantes, infelizmente, vão fechar portas, como alguns que eu conheço já fecharam, porque não podiam pagar a carga fiscal a que estão sujeitos, salários, rendas dos espaços onde trabalhavam e por aí continuaríamos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Alfredo Melo. Sr. Vítor Gouveia, que vai responder? Não, Sr. Nuno Silva, faz favor. Deixe-me aqui discordar aqui em algumas situações do que indicou. Quanto a um acordo para vender uma viatura por um preço mais reduzido sem qualquer tipo de garantia, se me disser que isso era o ideal para o nosso setor, concordo consigo. No entanto, eu só concordaria com esse tipo de anulação caso se nós ficarmos com o mesmo pé de igualdade de um particular. Se eles conseguem vender sem qualquer tipo de impostos, sem garantia, então o mercado terá que também ter esse. E aí concordo consigo nesse ponto. Mas estamos a falar de uma legislação europeia que todos os países adotaram e que no mínimo tem ter um ano de garantia, aí acho que é o trabalho que todo o setor tem feito nos últimos 20 anos, que há mais de 20 anos nós damos um ano de garantia às viaturas, até às vezes mais, que terá que ser cumprido. A única questão que nós aqui pomos é tem que haver direitos e deveres, tanto da parte do comerciante como da parte dos particulares. E o que está a acontecer é que, com a nova transposição e com a forma como a lei está posta, só existem direitos. E aí sim, vale a pena ser um particular e fecharmos todas as nossas entidades e vendermos como toda a gente faz e importa carros. Acabamos por entrar nesta tal situação que não há regras e as regras são só para alguns e são difíceis de cumprir porque acabam por asfixiar e a concorrência está mesmo a destruir todo um setor que trabalha muito para ter um brio profissional, além de não haver uma carteira profissional que é algo que deveria existir, porque aí separávamos o tal particular ou o tal pseudo-particular, que é um comerciante de rua, de um stand aberto ou de uma empresa devidamente credenciada. A questão que aqui se põe das inspeções B, o ponto até nem passa pela inspeção B. O que eu acho é que quando falamos de programas de certificação ou de conformidade, se calhar os centros de inspeções que já têm uma rede que funciona, podem servir essa inspeção B para dar a conformidade na altura da venda. Pode ser criado nos centros de inspeções a tal inspeção B, que serve para dar a conformidade na altura da venda e assim sabemos que é um produto que está a ser vendido em conformidade. Mas isso é um produto que tem que ser feito para os comerciantes e não para os particulares. Pronto. Existe aqui também outra situação que é relativamente à importação pelos particulares ou pelos pseudo-comerciantes, que é, na própria lei, existe um artigo que diz que a importação é para uso próprio e exclusivo da pessoa que importa. Se nós conseguimos perceber com facilidade que uma viatura que é importada e uma semana depois muda de proprietário, então não foi para uso exclusivo. E aí terá que ser posta uma regra que eu acho que o abrigo de transferência de residência, que é um ano no mínimo, tem que pagar o imposto do IVA sobre o ISV como as empresas, porque é uma vantagem fiscal. Penso que os pontos estão por aqui. Muito obrigado, Sr. Dr. Nuno Silva. Concluída esta primeira ronda, temos uma segunda ronda de questões a colocar para os senhores deputados, os parlamentares. A deputada Márcia Passo tem então 2 minutos, mas com tolerância, portanto, a audição realmente tem sempre importância ouvirmos quem convidamos, faz favor. Muito rapidamente, Sr. Presidente. Não precisarei de tolerância, espero eu. Apenas para fazer aqui alguns comentários. E para chamar à colação a preocupação que existiu quando do Decreto-Lei 84/2021 e a que não existiu e, portanto, de alguma forma salientar aquilo que eu acabei por dizer, mas que não quero mais repetir, até para que todos percebam de que é que nós estamos a falar. O Decreto-Lei 84/2021 regula as garantias, é a lei das garantias, regula as garantias no que respeita aos bens de consumo e à compra e venda de bens de consumo. E tem 2 secções perfeitamente individualizadas no que respeita aos bens imóveis e no que respeita aos bens e serviços digitais. Portanto, houve este cuidado. Houve o cuidado de tratar de forma diferente aquilo que é diferente. Quanto às viaturas automóveis, não existiu.
E, portanto, esta nota negativa o Governo tem que levar, não existiu, mas está a tempo de corrigir e já percebemos que também está disponível para o efeito. E, portanto, louvamos essa disponibilidade e vou desta audição, depois de ter ouvido o Sr. Deputado do Partido Socialista, com a esperança de que vamos chegar a bom porto, como se costuma dizer. Porque hoje, vender desculpem-me dizer isto, uma torradeira é a mesma coisa que vender um carro usado. E, portanto, isto não faz sentido em nenhuma parte do mundo. E também não pode fazer sentido em Portugal. E é disto que nós estamos a falar, e desculpem-me estar a falar com esta linguagem, mas as coisas ditas assim de uma forma mais simples e clara, para que todos percebam, porque também há pessoas lá fora que têm que ouvir e que têm que perceber do que é que estamos a falar. Nós queremos defesa do consumidor, obviamente, jamais isso está em causa e por isso estamos aqui muito preocupados, mas não podemos tratar de forma igual o que não tem nada de igual. E é este o sentido. E a comparação simples de uma torradeira com um carro, eu acho que toda a gente consegue perceber de que é que nós estamos a falar. Está aqui o meu colega a provocar-me. De que é que nós estamos a falar e, portanto, deixava também para vosso comentário final esta discrepância que existe, apesar de ter havido o cuidado de tratar diferente um bem imóvel e de tratar diferente um serviço e um bem digital. Muito obrigada. Muito obrigado, Deputado Márcia Passos. Deputado José Rui Cruz, faz favor. Apenas uma breve nota para dizer ao deputado Filipe Melo que o Partido Socialista tinha acabado de dizer, alguns segundos antes, que estava disponível para viabilizar aquilo que fosse possível para melhorar aquilo que nos é apresentado aqui e aquilo que não está bem. E depois também, como disse a deputada Márcia Passos, a situação que estamos a tratar não diz respeito só ao setor automóvel. Portanto, a questão é uma questão muito mais abrangente e, portanto, precisa ser tratada no seu conjunto e de uma forma abrangente e bem fundamentada. E é para isso que o Partido Socialista está disponível. Aliás, os problemas que existem não é só no setor automóvel, as queixas que existem não é só no setor automóvel, certamente também é no setor que representa as torradeiras, e por isso nós estamos disponíveis para, no conjunto de problemas que existem, nas queixas que existem a estas regras, analisar no seu todo e aquilo que seja possível melhorar e que esteja dentro daquilo que é possível fazer-se, nós analisaremos e estamos disponíveis para analisar, sem querermos aqui impor regras do tipo daquelas que diz como quer o Chega, porque aí não estaremos certamente disponíveis. Muito obrigado, Sr. Deputado José Rui Cruz. Sr. Deputado Filipe Melo, tem então 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já começa a ser habitual esta fixação do Deputado José Rui Cruz com o Chega. Para nós é positivo, significa que se sentem tocados com o que nós dizemos e até percebem a realidade. Primeiro, até gostava de dizer ao deputado José Rui Cruz que foi uma comparação feliz. Comparar um carro a uma torradeira é feliz e mostra a preparação que o grupo parlamentar do PS tem em relação à matéria que estamos aqui a discutir hoje. Portanto, metam umas rodas numa torradeira e desloque-se para a Assembleia, se conseguir. Portanto, Sr. Deputado, acho que está bem espelhado a vossa competência nesta matéria. Está espelhado no decreto-lei que está em vigor. Portanto, realmente, para os senhores deputados falarem em torradeiras em automóveis vai dar ao mesmo. Mas, enquanto os senhores deputados brincam com as torradeiras e com os automóveis, os proprietários do setor estão preocupados. Porque há pessoas a serem despedidas face à inércia do seu governo em relação a estas matérias. Há empresas a fechar no setor face à inércia do seu governo nestas matérias e há comerciantes e clientes, consumidores, a serem prejudicados fortemente neste setor em relação à vossa inoperância nesta matéria. Portanto, concluo, Sr. Presidente, dizendo: o Sr. Deputado continue nestas matérias a brincar às torradeiras e o resultado será certamente pior. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Para concluir a audição, portanto, dava-vos então a palavra. Não sei se o Dr. Vítor Gouveia. Sim. Por favor, então, tem 6 minutos, mas estejam... O importante é que respondam às questões colocadas e, se possível, às não colocadas também. Aquelas que sentam que é importante também responder. Faz favor.
Sem sombra de qualquer dúvida que um bem automóvel usado tem características próprias, tem uma utilização própria, o anterior proprietário, o respeito pelas revisões ou não, a manutenção atempada, se teve acidentes, se não teve acidentes, isso é um problema também que existe em Portugal, já foi reportado por causa das perdas totais também. Todos esses são aspectos que nós, como profissionais, muito honramos em verificar se está tudo em conformidade para repassarmos e darmos uma garantia. Dar uma garantia para nós não é um problema, é uma virtude, é uma honra prestar este serviço a um cliente final. É para isso que existimos, é essa a diferenciação que também gostamos de ter e é essa a tranquilidade que trazemos para com o mercado e para com o cliente final também. Nesse sentido, de facto, há que haver equilíbrio. Porque a dada altura está a pedir-se a uma empresa independente que não é um fabricante as mesmas responsabilidades em termos de após-venda que se pede a um fabricante. Naturalmente que isto não é equilibrado, não é isto que se pretende com certeza, não é isto que faz sentido e fez sentido para os restantes países da União Económica e por isso, de facto, há que verificar e corrigir aquilo que neste momento se está a ser bastante desequilibrador para o setor e para nós, empresários em especial. Queremos continuar a prestar um bom serviço, queremos continuar a existir, queremos continuar a prestar as nossas garantias e a esclarecer os clientes finais, até porque estamos numa fase do setor e numa fase económico em que há necessidade de esclarecer os clientes, há necessidade de nós, como profissionais, esclarecemos o cliente final para a melhor opção de mobilidade. Esse é um problema atual, fruto de toda a disrupção que tem havido do ponto de vista de combustíveis alternativos, dos carros elétricos, dos plug-ins, dos híbridos ou de combustão interna, como os diesel e os gasolina. E tudo isso é um trabalho que nós fazemos à ZAP sempre com um critério e sempre com o objetivo final, realizar o cliente de forma a que ele tenha a melhor opção possível para as necessidades dele. Neste contexto, continuamos a trabalhar, agradecemos e agradeço em meu nome e em nome da APDCA a vossa colaboração. Passa a palavra agora ao Nuno Silva. Sr. Nuno Silva, Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Comércio Automóvel, tem então a última palavra nesta audição e, portanto, como lhe disse, diria o que disse inicialmente, responder às questões e às questões que não foram colocadas, o que achar que é relevante é o momento certo para o dizer, por favor. Em termos de conclusão, acho que estamos aqui todos cientes que é necessário mudar esta lei. Temos que a adaptar na defesa do consumidor. E da forma como está, acabamos por, no seu todo, não defender o consumidor. Porque o nível de exigência que é dado, igual a um carro novo, acaba por trazer litígios, os problemas não se resolvem, acabamos todos muitas vezes em tribunal, com algo que não é isso que é pretendido. Somos todos consumidores, nós queremos é que nos resolvam os nossos problemas e queremos, quando adquirimos um bem, ter um mínimo de segurança. E essa segurança só pode ser dada com empresas que estão no mercado a funcionar pelas regras do mercado. Tudo o resto não traz segurança. Até pode trazer, entre aspas, um bom negócio. Não sabemos se é um bom negócio. Não sabemos se é um carro com quilómetros adulterados, não sabemos que é um carro proveniente de salvado. Existem aqui... a alteração da lei das garantias é uma definição que tem que separar exatamente o telemóvel da tal torradeira, a viatura, o carro usado da tal torradeira, mas ao mesmo tempo tem que haver um trabalho de fiscalização das alfândegas, quando recebem uma viatura de importação, saber que a viatura tem uma fatura, peço desculpa a expressão, que é falsa, porque o carro vem em nome de uma empresa, tem que ter IVA e vem com IVAs em bens em segunda mão. Existe, à volta de todo este setor, problemas gravíssimos que se criam e que trazem maiores problemas falta-me agora a palavra, peço desculpa. Porque é o consumidor final que acaba por ser o prejudicado. E é aqui que nós temos que criar uma lei que é transparente, que tem os direitos, tem os deveres, que a pessoa que está a adquirir uma viatura sabe exatamente quais são os direitos e a proteção que tem na compra dessa viatura, mas depois disso tem que haver um trabalho, porque os particulares podem vender os seus carros, eu penso que não precisamos de vedar isso, nós não queremos ser dominadores do mercado, mas um particular que compra 3 e 4 carros e que importa 3 e 4 carros não vai conseguir guiá-los todos, ou então tem uma família muito grande. Se tiver a família grande, que também é possível, tem que ser fiscalizado.
tem que apresentar mais-valias no IRS, tem que, seja o que for. Não pode não pode estar desta forma, não pode mesmo. Pronto. Agradeço mais uma vez o vosso tempo e a vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Nuno Silva, Presidente da Direção da APDC, Associação Portuguesa de Comércio Automóvel. Também agradeço ao Dr. Vítor Gouveia, membro da Direção. Para o Parlamento, para a Assembleia da República, para esta Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, é fundamental o contributo de todas as entidades que têm a ver com estas matérias, sejam torradeiras ou automóveis ou o que for, tem a ver com o direito do consumidor, o equilíbrio que é necessário também, e a informação que nos trazem é sempre importantíssima para o processo legislativo. Muito agradeço em nome da Comissão e bom trabalho para vocês na vossa vida profissional. Obrigado. Senhores e Srs. Deputados, nós temos reunião, vamos interromper só que a reunião ao meio-dia em ponto, por favor. E reiniciamos a audição à ANA, a Associação Nacional de Ramo Automóvel. Não é possível antecipar já, porque é muito cedo, ainda não chegaram os nossos convidados. Não tenho essa informação. Srs. Deputados, é possível fazermos já a reunião de seguida, a audição de seguida? Sr. Deputado Filipe Melo. É possível retomarmos já a audição de seguida, sem interromper? É possível? Também é possível, o Partido Socialista, é possível? Muito bem, então, dentro de 5 minutos retomamos a nossa reunião, está bem?